Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz, do PE Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui com um cara que gosta demais de correr grandes distâncias cascas grossas, e é um grande amigo nosso, né? Wesley, diretamente de Portugal, está aqui, ora pois, para falar sobre ultramaratona. Dizem que quando a gente faz um álbum, a gente não pode repetir figurinha. O Wesley já esteve por aqui no Papo Corrida, mas eu acho que tem figurinha que a gente tem que repetir. A gente já conversou sobre pandemia, sobre a Covid-19, na versão de outros países, mas hoje a gente trouxe para ele exclusivamente como corredor, que quem já viu os dramas dele em rede social já se emocionou, e agora é sempre bom dar uma lida nos textos dele sobre as provas e juntar o nome e a imagem, né? Juntar aquela voz poderosa relatando. É isso mesmo, velho. Estamos aqui com Wesley Gomes, corredor de trail, Ultra Endurance, nordestino, pernambucano do Ibura. E ele, claro, ele esteve aqui conosco no 7º episódio, junto com o nosso amigo querido Fábio Vilar, falando sobre os treinos, como estavam os treinos lá em junho de 2020, sobre a pandemia. E acho que a pandemia ainda está rolando aí, né, Wesley? Porque aqui a gente já começa a falar sobre segunda onda. E como é que estão aí a vida do nosso querido Wesley Gomes? Boa noite, pessoal. Obrigado novamente. É um prazer em ver vocês novamente. Acredito que vocês aí devem estar numa situação difícil, mas a gente também aqui está novamente numa segunda fase, já foi decretada, e estamos tentando agora, com a esperança que a gente consiga sair agora, no início do próximo ano, as vacinas já cheguem aqui para tentar amenizar um bocado dessa instabilidade que está causando. Sensacional, meu velho. Aqui as coisas também não estão muito legais, não. A gente já começou, de repente a gente pensava que estava tudo normal, a gente correu o desafio das serras, a coisa de montanha, que eu estou louco para ver você aqui no Brasil, para correr do meu lado. O desafio Milhas, Trilhos e Trilhos aconteceu recentemente também, você estava comigo há 2 anos atrás, e de repente as provas começaram a ser novamente adiadas, como aconteceu a Corrida das Pontes, quase, o pessoal ficou torando um aço danado que acontecesse com o circuito das estações, acontecesse com o DMTT, como aconteceu com outras provas em outros estados, mas a gente está sobrevivendo aqui. Enquanto tiver prova, a gente está participando, usando máscara, usando álcool gel, ou não, mas estamos aí, né, Lidiane? A pandemia não pegou muito, não deu muito certo no Brasil, não. Estamos sobrevivendo. Mas uma das modalidades de corrida que sobreviveu é a que a gente trouxe para falar com Wesley, que é sobre as ultramaratonas. Que tem uma pessoinha que me encantou conversando nas redes sociais, que é esse moço, que ele gosta de corrida, ele não gosta de 5 e 10, como a maioria das pessoas normais, como o nosso amigo Washington e eu. Ele quer de 50 para cima. 50, 60, 70. Não é isso, Wesley? É verdade. É verdade. Para quem não conhece o Wesley lá em Portugal, se chama de lascadinho. Então, um apelido desse quer dizer que o cara gosta muito de ultra, né? Porque o cara não vai passear. Eu vou ali passear numa ultramaratona. Então, esse apelido é bem sugestivo. E acima de 42, então, é tudo ultra. É isso? Exatamente. E por que ultra? Eu já vou começar assim, porque essa é uma pergunta que acho que todo mundo que faz 5 e 10 quer saber. Por que fazer a ultra? Por que passar dos 42 e adiante? Por que essa distância? Tu já se perguntou isso alguma vez? Ou só foi indo? Para já, eu não sou corredor de velocidade. O meu peso não contribui para isso. Não me ajuda em nada. Eu sou pesado e nunca foi meu forte a velocidade. Então, eu utilizo mais a parte psicológica. Por isso que eu acabei escolhendo as ultras, porque é onde eu me descubro, que é
poder ultrapassar as barreiras, não só física, também como a mental. E as ultras é a melhor experiência que eu tive, que por ocasião foi aí no Brasil, quando eu tive a oportunidade de fazer minha primeira maratona, não oficial, mas e no dia que eu fui fazê-la, acabei fazendo uma ultra porque me enganei, o staff da prova se enganou. Eu gosto assim. Desafio Milhas, Trilhos e Trilhas 2018, não foi? 2018, não foi? 2018, sim, você não estava aqui? Foi 18. Velho. Foi. Ali foi um buruçu danado. Pois é, e aí acabei fazendo 47 quilômetros, quase 48. E depois que eu terminei aquela prova, eu disse, não, realmente é isso aqui que eu quero. E eu decidi que no ano seguinte eu iria ter que fazer uma prova de endurance. E no ano seguinte eu me preparei para aquilo e fui lá e fiz. Eu acho que o Wesley é a primeira pessoa que eu escuto que errou o percurso e ficou feliz. Eu nunca vi ninguém chegar depois de uma prova e dizer, nossa, eu fiz mais 7 quilômetros depois de uma maratona. Que felicidade. Eu nunca ouvi. Se aconteceu, é algo inédito, né? Mas eu acho que a pessoa sai no lucro, né? Se sai para fazer uma maratona e já termina uma outra, já está no lucro, né? Foi 2 em 1, né? Eu acho que, assim, todo corredor de ultra, ele durante a prova, ele se pergunta, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu me meti nisso? Mas no final das contas, quando termina, já diz logo, eu quero de novo, eu vou fazer outra. E a prova é tanto que, recentemente agora, nessa minha última endurance, eu estava em hipotermia, ainda trepidava com os dentes, e murmurava ainda, e virei para o meu amigo e disse assim, a minha próxima prova vai ser 111 quilômetros. Minha nossa. Eu pensei, e a parte do arrependimento não existe. Não. O arrependimento é só enquanto tá sofrendo, mas é temporário. É temporário, tens que ultrapassar aquela barreira do que tu passou para estar ali e do teu esforço e da tua dedicação, porque às vezes a gente abdica de muitos encontros com amigos e por vezes até mesmo descanso e para treinar para a prova, e aquilo não pode ser jogado por água abaixo, ou pelo menos pela montanha abaixo. É verdade. Para uma prova de ultra, tu tem em média quanto tempo de preparação? Eu sei que é contínuo, né? O Wesley tem 3 anos correndo. Ele me contou isso hoje, porque pelos relatos e pelo drama, eu achei que tinha uns 10. Mas eu descobri hoje que são só 3. E nesses 3, algumas pessoas elas começam na evolução, né? 5, 10, 21, 42 algumas vezes, depois 50. O Wesley não, pulou dos 21 para os 47 e é isso mesmo e vamos embora. E eu sei que a preparação ela é contínua. Você decide ser ultra e você fica naquela linha, né, de preparação física, mental, e cada prova é uma pré-preparação para a próxima. Mas quando tu decide fazer uma prova, em quanto tempo em média tu leva para fazer a preparação para ela? Em quanto tempo de antecipação tu começa a pensar nela? Olha, essa última prova, pelo menos essa é a minha segunda endurance, já fiz outras ultras, mas essa eu costumo preparar ao menos 3 meses antes, que é para poder ali tentar deixar o corpo no limiar possível para realizar aquilo. Mas eu acredito que vai muito da disponibilidade de cada um. Isso, geneticamente, há muitas pessoas que têm capacidade de captar os treinos muito rápido, enquanto outras não. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa pesada e tenho uma certa dificuldade nesse aspecto. Mas, sim, 3 meses antes, eu acredito que é um tempo, talvez, não vou dizer máximo, mas mínimo para se preparar, porque provas de ultra distância requer muito amadurecimento, tanto muscular como psicológico. Se vier depois de um tempo parado, então, não pode. Eu não, que eu acho que acaba ficando propício para uma lesão.
Na minha primeira endurance, antes de ir à prova, eu me lesionei. E quando fui para essa agora, eu decidi que não, eu queria tentar fazer a prova, eu queria começar e acabar. Por mais que terminasse todo lascado, mas eu queria terminar e acabar bem. Mesmo sentindo aquelas dores musculares normais, né? Que é impossível a gente não sentir, mas sem ficar sequelas. E graças a Deus, essa última agora, eu não tive nada, a não ser mesmo o cansaço muscular pós-prova. A última que tu fala foi qual? Eu agora, recentemente, fiz a Estrela Açor, os 100 km, que por situação do Covid houve muitas mudanças. Essa prova gerou um estresse muito grande aqui no país, porque era a prova do campeonato nacional e eles exigiram o teste do Covid dias antes e depois resolveram não pedir, solicitar o exame, e no meio disso tudo mudaram o percurso 3 vezes e acabou ficando com 96 quilômetros. E eu acabei a prova com 99,300, porque me perdi. Foi uma confusão muito grande. Faltou o Washington correr do teu lado com a bússola, já que supostamente o Washington é o cara da orientação agora, né, Washington? Eu sou expert em trekking, aventuras e afins. E estou quase lá, viu, para outra maratona. Afinal, eu irei, junto com o Juju, correr os 100 km do frio. E se acontecer os 100 km do frio em 2021, né? A gente não sabe nem se vai rolar a Maratona das Praias ainda. Que dirá os 100 km do frio. Então, vamos aguardar. Mas, se rolar, acontece um ultramaratonista aí, um grande ultramaratonista lendário, que não quis ser ultramaratonista, mas por pressão do povo, acabou virando. Exatamente. Acho que já está na hora já. Mas eu acredito que o forçar é muito chato da ultramaratona. Todo mundo que faz 42, o pessoal faz pressão. E aí, vamos fazer uma ultra? Eu acho que tem que ser natural. Não sei se vocês concordam, a pessoa tem que querer fazer aquilo. E eu conheço muita gente que nunca saiu dos 10 e tá magrinho, tá fininho, não tá cortando arroz na comida, tá vivendo bem, só nos 10. E conheço muito maratonista que quer ficar na maratona mesmo. Eu conheço pouquíssimas pessoas que querem ir para ultra, na verdade. Talvez seja por medo. Será? Eu não, olha, desculpa lá, eu não desmereço aquelas pessoas que queiram correr as curtas distâncias. Eu acredito que cada um escolhe aquilo que é melhor para si. Em relação a correr as pequenas provas, é diferente porque tu estás vivendo, enquanto na curta tu vive a realidade da velocidade, na longa tu estás quebrando as tuas barreiras pessoais, sabe? E que é onde muitas pessoas, ou pelo menos eu procuro buscar, é ir ao limite. Nem todo mundo está apto a isso. Eu acredito que o Washington é um desses, ele deve querer ali ficar confortável, tal, comendo ali uma paçoquinha, né, Washington? A verdade, assim, eu nunca me interessei sequer correr uma maratona. Na verdade, eu nunca imaginei correr tanto quanto eu estou correndo ultimamente. O Pair Running fez 15 anos. 15 anos, ó. O Pair Running fez 6 anos no último dia 15 de dezembro. Então, se a gente for parar para pensar da quantidade de provas e tipos de provas que eu participei apenas para cobrir, pronto, a maratona mesmo, eu só participei, a Maratona das Praias, eu só participei 3 edições seguidas, foi por conta do Pair Running. Se eu participei de uma prova de aventura, de trekking, foi por conta do Pair Running. Se eu não tivesse um site de corrida, se eu tivesse interesse, talvez eu ficasse ali nos 5, nos 10, nos 21, que são, de fato, as minhas distâncias prediletas. Eu acho que a pessoa tem que ter um gosto para fazer uma outra maratona e interesse realmente. As pessoas se encontram numa ultramaratona, numa maratona, por exemplo, Júlio Cordeiro, o cara que escreveu um livro falando sobre as 100 maratonas da vida dele, ele já ultrapassou esses números aí de 100. Nilson Lima, quem não conhece Nilson Lima? Já correu mais de 200 maratonas e ultras. Então, o cara tem que gostar disso. Adriano, por exemplo, Adriano tem praticamente o mesmo período que você, o doutor Corrida, de estrada de corrida, 3 anos. E tá aí, só? fez 120. Adriano só tem 3 anos de corrida.
Exatamente. Nossa. Eu conheci o Adriano em uma edição anterior a que eu conheci o Wesley. Foi em 2017. Ou seja, 10 anos. Adriano começou a correr em 2017, conhecendo no Trilhos e Trilhas. Tá aí, correndo 120 quilômetros lá em Minas, quase se perde, quase morre, quase leva trovoada, mas ele ama o que faz. Então o cara tem que gostar do que faz e se encontrar nisso. Eu ainda não me encontrei como ultramaratonista, quiçá como maratonista. E olha que eu já fiz 5 maratonas. Eu não sei se vocês sabem, mas nessa edição que eu fiz agora, o Adriano ia estar presente comigo. O Adriano falou. A dificuldade do Adriano de ir para essa maratona foi justamente sair do Brasil. Exatamente. E foi um dos maiores problemas que a gente enfrentou, porque junto a ele viria minha mãe e acabou que a gente entrou num consenso e disse, não, realmente vamos ser sensatos e coerentes e decidir não vir. Mas ele está com a inscrição dele pendente aqui, ele vai ter que vir aqui e fechar contas com essa prova. E como é que fica o planejamento de um ultramaratonista em uma situação tão anormal como é a da pandemia? Você falou aí que teve uma prova aí em Portugal que era não sei quantos quilômetros, tinha teste do Covid, depois não teve teste do Covid. Como é que vocês começam a planejar um calendário, se é que nessa altura do campeonato tem calendário, ou se você apenas treina no automático, faz aquele projeto de piloto automático lá, certinho, se isso aqui vai dar para uma ultra no asfalto, como também vai dar numa ultra na montanha. O importante é a rodagem nesse momento, e vamos ver no que vai dar, ou existe um treino específico visando para aquela prova que pode acontecer ou não. Como é que está aí essa vida de ultramaratonista em meio à pandemia? Olha, Washington, é assim, depois que eu acabei agora essa prova, eu tive uma prova que ficou como objetivo, mas derivado dessa situação, a gente está num stand-by, ou seja, a gente está no aguardo que tem as confirmações, porque a gente está vivendo situações mesmo inesperadas, a gente não sabe o que vai acontecer. As provas estão jogando as datas, mas eu confesso que eu não me programei ainda para nada. E atualmente os meus treinos têm sido em cima de velocidade, para tentar manter a preparação ainda no limiar, não muito... não estou pondo carga, ou seja, não estou colocando aquela carga excessiva que é o que a gente necessita por vezes para fazer uma ultramaratona. Mas tenho sim treinado bastante velocidade aos finais de semana. Tenho ido para os longos, não é muito mais, varia aí entre os 20, 25, para manter o psicológico ativo. 25 dá na tua agenda, tá vendo, Austin? Dá para treinar para uma ultra. Mas aí vem a pergunta. Na minha mente, quem treina para ultra treina muito mais do que eu e o Austin treinamos. Em quantos dias da semana tu treina e com quanto tempo de treino, quanto tempo de dedicação? Olha, quando eu estava na preparação realmente para ir essa prova, eram praticamente 5 vezes por semana. E o treinador atual, que eu estou com ele me dava 2 dias de descanso, mas eram 5 dias com aí geralmente 1 hora, 1h30 de treino, e os finais de semana dobrava praticamente esse tempo, ou até triplicava, porque eu cheguei a fazer 6 horas de treino. Minha nossa. 6 horas. Eu saía Não de cabe casa... na agenda de Washington. Eu saía de casa... Eu vou treinando de casa para o trabalho, porque eu não tenho tempo. Imagina para fazer uma ultra, fazer esses treinos loucos dele aí. Assim, a ultra distância, queira que não, te requer tempo, porque é exatamente essa questão da parte psicológica, desgaste que tu vai trabalhar. Eu inúmeras vezes saí de casa às 4 da manhã com temperatura baixa aqui e ia com a mochila
toda carregada de comida, água, roupa e ia embora por estrada fora. Sozinho. Vezes sim, vezes não. Às vezes, dependendo do local que iria treinar, se era para montanha, se ia para alguma serra, tinha que acordar pelo menos 1 hora ou 2 antes. Ou seja, por vezes acordei às 3 da manhã, ia dormir 1, acordava às 3 para começar a treinar às 5, 6 horas da manhã. Nossa. E fazer. Mas tu acha que rende treinar com tão pouco tempo de sono assim? Eu pensei que o ultramaratonista dormisse mais. Eu acho que as 6, 5 horas que eu e o Austin conseguimos dormir muito mal por dia, eu achei que o ultra tinha que dormir 8, no mínimo. Olha, eu tô falando aqui como um amador, né? Não tô falando como um atleta profissional. Mas acredito que sim, para você render bem, tem que ter uma boa noite de descanso. E pelo menos eu tento, pelo menos quando na minha planilha tinha fazer X quilômetro ou X hora, eu tentava ao máximo descansar. Mas parece que meu psicológico ficava ativo, ficava. Vou perder a hora, né? Vou perder a hora, como já aconteceu. Quem nunca? Eu já perdi hora de prova, acreditam? Eu fui fazer. Sério? Uma vez tu treinou para 80 km, 100 km e perdeu a prova? Não, por ocasião. Por ocasião não era uma ultra. Eram 25 km com 1.200, mas. Nem aceito também. Eu fiquei. É muito pesado. Pé da vida porque perdi a hora. É algo inédito, talvez. Imagina, tu treinar 6 meses e chegar no dia, eita, esqueci. Acordei às 8 da manhã, não deu. Acho que é torturante, né? Não, mas eu tive a sorte. Por ocasião, eu tive uma amiga que na época estava seguindo para o local da prova. Ela não ia fazer a prova, mas ia acompanhar. E eu desesperadamente liguei a ela e ela disse, olha, estás com sorte que eu tô acabando de sair de casa. Então, cheguei para fazer a prova mesmo a conta. O pulo do gato. Mesmo. Mas o que eu tenho mais curiosidade de saber é a prévia da prova. Porque o que é que vocês fazem de diferente? O que é que se faz de diferente para uma ultra? Na maioria das provas, assim, da maratona pode comer pizza, coisas que o Washington já tirou do cardápio. Pizza, massa, tudo. Tem alguma coisa de diferente, já que o volume da corrida é maior, o esforço é maior também? Tem, sim. Pelo menos comigo, eu costumo 2, ou pelo menos da segunda semana que antecede a prova, eu costumo a diminuir a carga, ou seja, diminuir o volume de horas de treino. E na semana da prova, eu costumo também fazer treinos mesmo só para me manter ativo, que é para não deixar a musculatura totalmente relaxada, porque vai ser um desgaste muito grande. E sim, tento manter um controle melhor na alimentação e pelo menos 2 dias antes eu costumo ingerir um pouco mais de hidratos. Pelo menos eu invisto bastante na carne. Eu confesso que eu sou adepto mesmo ao consumir carne, que é onde me dá mais energia. E hidratar bem, porque é muita cãibra. Viu? Quem não tiver preparado para dor, pode se preparar que é muita cãibra. E Nossa. a água... Sim, já te fiz provas com quilômetros a fios, com cãibra. Terminei, mas custou. Eu já cheguei a fazer provas de ter tanta cãibra que me faltava o ar. E eu sofri um pênalti. Eu tava correndo e a cãibra veio e eu não consegui controlar, me joguei ao chão. Foi falta. Nossa! Exatamente. Já me aconteceu. Fale, Washington, comente. Ele tá assustado. Eu me assustei. Ele não é normal. Ele não é normal. Aí você tem uma área de treino bem bacana, viu? Porque é muita subida, eu vejo no teu Strava, e é uma elevação muito grande. Quando você pega essas provas assim,
Treino difícil, prova fácil aí, ou é o que tem para ir para fazer mesmo? Olha, eu costumo dizer que a maior loucura de um louco é um outro louco à porta. E assim, eu costumo treinar aqui com aqueles dizem que são os cavalos. E não é que eu seja melhor ou que eles sejam melhores, mas acabo que instiga, sabe? O fato de você treinar com pessoas que são mais rápidas que você acaba que instigando você a não é querer ser melhor que ele, mas é tentar dar o máximo de você para que você consiga evoluir. Em questão em questão do desnível, eu costumo gostar de coisas difíceis. E aí eu acho que talvez seja esse o problema. Não, essa é a solução, na verdade, né? Senão tu não se inscrevia, né? Exatamente. E já tô pensando aqui numa outra lasqueira grande. Mas o que é que tu observa para analisar? Porque tu falou de coisas difíceis. A gente sabe que vai pegar uma prova difícil, acredito, numa outra, mas o difícil quanto? Tu olha o percurso, a altimetria, ou a medalha. Se fosse eu tava olhando a medalha. Não vou negar. Eu, na verdade, quando eu busco fazer essas provas, eu acho que não é questão de... acho que não é questão de bens materiais. É mesmo por uma questão de superação mesmo pessoal. Eu fui uma pessoa que, durante muito tempo da minha vida, fui obesa. E então, isso me motivou a hoje não querer desistir. Eu fui uma pessoa, boa parte da minha vida, aliás, ainda tenho o sobrepeso e passei por uma dificuldade muito grande aqui em Portugal. Eu vivo aqui longe da minha família, só tenho aqui um parente e não é fácil. E depois, diante de toda a dificuldade que eu ultrapassei aqui, eu decidi dar uma volta à minha vida. E encontrei na corrida uma maneira de ultrapassar os obstáculos. E acredito que talvez seja por isso que eu não acabe sempre buscando um grau de dificuldade a mais. Ou seja, acabei gradativamente fui aumentando, mas confesso que pequei quando pulei dos 50 para os 100. Foi uma carga. Foi. Não, tu pulou dos 21 para os 47, eu aceito. Dos 50 foi quem faz 50 faz 100. Será que é assim? Foi basicamente isso. Mas por que esse pulo tão alto? Eu tenho uns admiradores aqui, né? Eu tenho pessoas aqui que são ultramaratonistas e ultra endurance, e o fato também de conviver com eles influenciou. E eu busquei fazer uma prova que fosse o máximo dentro dos meus limites, ou pelo menos que achava que ia ser dentro dos meus limites possível. E decidi fazer os 100 o ano passado, que não era com tanta altimetria, era uma prova até rolante, e fiz. E depois que eu acabei ela, tinha um outro amigo meu que estava acabando uma prova em um outro local, e eu disse, não, eu agora vou aumentar essa dificuldade. E foi quando eu saí da altimetria dos 3.000 e fui para os 5.000. Numa situação dessa, como é que você descobre se a dor que você está sentindo naquele momento é dor realmente, para falar, eita, cara, perdi minha prova? Ou se aquilo ali é só a fadiga mesmo? Porque chega no momento o cara é um maluco feito você, inventar de correr 100 km subindo numas montanhas filha da mãe, que não chega nem próximo do que eu enfrentei, por exemplo, em Bananeiras, no Desafio das Serras aqui, que é uma prova de montanha. Aí é bem mais casca grossa. Aqui a gente peca pelo calor. A gente sofre pelo calor. Mas aí a altimetria são bem mais violentas do que daqui. É assim, às vezes a gente pode falar que prova casca grossa aqui a prova talvez seja bruta a nível de desnível, mas assim, aí também no Brasil a gente enfrenta a dificuldade do calor. Então assim, cada prova é uma prova. Se tu me fala do calor daí, eu posso te falar do frio daqui.
se tu me fala da lama daí, eu posso falar aqui das pedras daqui. Então, assim, cada prova é uma prova. Eu, quando pelo menos procuro e me inscrever numa determinada prova, eu procuro saber que tipo de terreno eu vou enfrentar, qual é o grau da dificuldade. E eu, quando fui fazer essa prova, eu sabia que eu ia ter boa parte do percurso rolante por estradões e, posteriormente, ia pegar a outra metade da prova com muita pedra, e foi o que me aconteceu. E iria pegar temperaturas baixas, ou seja, na minha parte final da prova, houve momentos que eu peguei temperaturas negativas, talvez ali -2, -1, mais ou menos isso. E a questão da dor, que eu perguntei? Como é que fica essa desculpa. questão da dor? Em relação à dor, eu sou masoquista. Eu confesso que eu sou masoquista. Claro. Tudo bem. E eu costumo sim, tentar segurar a dor ao máximo. Mesmo ao máximo. Eu sou muito teimoso. Para tomar uma medicação, tem que ser mesmo ao extremo. E como é que tu sabe que chegou no teu limite? Que é essa parte que o Washington perguntou, agora eu quero saber. Porque o problema é esse. Corrida, não sabe, né? O problema é exatamente esse. É a gente tentar aceitar que está no limite. Porque, assim, existem duas coisas que têm que estar conjugadas. É o teu corpo e tua cabeça. Mas se tua cabeça está comandando o teu corpo, tu segue. E é por isso que boa parte dos treinos que eu faço, eu até digo, hoje foi um treino do psicológico. A prova, para mim, na minha concepção, a prova só começa quando eu estou sentindo dor. Ou seja, eu posso dizer que nessa última prova que eu fiz, a prova só começou para mim quando eu estava no quilômetro 60 e já ia com 4.100 positivo. Aqui, cada um com sua loucura. Mas tu já abandonou alguma prova por causa de dor, machucado, ou por motivos diversos mesmo? É porque agora que tu falou da dor, eu só penso na dor. Eu fico pensando, qual é o limite da ultramaratona? É ver o fecho de luz branca e dizer, não, agora eu vi o caminho, a passagem, não dá mais não. Ou enquanto a perna mexer, vai. Lidiane, eu confesso que até então eu nunca desisti de uma prova. Eu acredito que um dia isso irá acontecer e eu não sei como minha cabeça vai reagir diante dessa situação. Mas já passei por situações engraçadas, como, por exemplo, eu já estourei no 2º quilômetro. Quando eu digo estourar, eu já fui fazer uma prova curta, eu não sou de velocidade, mas fui fazer uma prova de 17 quilômetros e comecei num ritmo que não era habitual de mim. E no 2º quilômetro eu arrebentei completamente. Eu comecei a andar, olhei para os 4 cantos da serra e perguntei: o que é que está passando aqui? O que é que aconteceu? E eu tive que ingerir um hidrato porque eu não sabia o que estava acontecendo ali. Eu simplesmente estourei. Mas não desisti. Já tive provas de passar de 17 quilômetros, de chegar no 10º quilômetro, ter câimbras e ir com câimbra até o 15º. Eu já tive prova de 50 e 60 quilômetros, no quilômetro 30, tem disposição estomacal e continuar na prova. Já por 2 provas eu senti falta de ar, por conta da questão da altitude. A gente sofre muito com isso aqui, né? Sobe, desce, e o teu corpo sofre com isso. É um desgaste, é muito desgaste. E essa prova mesmo, eu senti que meu nível de oxigênio estava pouquíssimo. Para além do frio, eu estava com falta de oxigênio. E mesmo assim insisti em terminar a prova. Isso vai muito da tua gerência psicológica. O cara parar de fazer uma prova, o cara tem que ter muita consciência corporal. A verdade é essa. Exatamente. Você tem que se conhecer. Exatamente isso, Austin. Então fica muito complicado, cara. Ainda mais na situação dessa de uma prova
que exige bastante do corpo do cara. Eu não consigo imaginar no meio lá, até porque tem muito corredor irresponsável, né? Aí toma esses advil da vida sem necessidade. Às vezes o cara não tá nem sentindo dor, mas tá sentindo. Eita, daqui a 10 quilômetros eu vou começar a sentir fadiga. Vou logo tomar um para eu não sentir a fadiga. E maqueia a dor, não sei o quê. Existe um limite da responsabilidade no meio dessas provas. O Osto, é assim, eu acredito que você se conhece a ponto de saber. Eu fiz 10 quilômetros, e nesses 10 quilômetros eu senti X sensações. Vou a 15 quilômetros e senti X sensação. Eu acho que isso é um passo que tens que dar gradativo. Apesar de dizer a vocês que fui inconsequente quando pulei dos 50 para os 100, eu confesso que fui, mas também tenho conhecimento daquilo que posso... É mais ou menos assim. Eu coloco uma margem de capacidade, e dentro de cima dessa margem de capacidade eu ainda coloco um pouco de tentativa, ou seja, de superação, que é onde dá gosto da coisa. Tu acha gostosinho assim também, Washington? Vou ver até onde a minha dor vai. Eu não conheço Eu já fiz isso na Maratona das Praias, e tem gente que sai bem. Eu me saí muito mal. Eu fui sentindo dor do quilômetro 20 até os 40. Já falei isso umas 2 ou 3 vezes aqui nesse podcast Papo Corrida. Então, a minha experiência sentindo dor e maquiando uma dor que eu sabia que era uma lesão não foi muito legal. Existe 2 tipos de dores, né? Existe a dor, é aquela questão que a gente acabou de dizer. Você tem que se conhecer, você tem que saber se aquela dor é uma dor de lesão ou se é uma dor de fadiga. E se ela é superável ou não, né? E se ela é superável ou não. Se vale correr o risco, né? Eu achei que dava para correr o risco e comprometi o restante do ano inteirinho. Então... Olha, ironicamente, eu conto a vocês, eu participei agora dessa prova e ao lado de uma senhora, e eu tinha dores musculares, de fadiga, normal, e ela tinha dores no joelho. Eu terminei prova muito atrás dela. Ela me deu um avanço doido. Ela chegou à minha frente aí mais ou menos umas 4 horas de diferença. Nossa. Em compensação a isso, ela ficou parada. Enquanto ela, pós-prova, ficou lesionada a ponto de ter que parar, eu só passei uns diazinhos ali andando parecendo um pinguim, né, com a perna, com os pés ali de um lado para o outro, abertas. Exatamente, mas não tive lesão. Não sei, eu também não posso dizer, não sei que nível estava a preparação dela, ou se ela já foi à prova lesionada. E isso é uma questão de conhecimento, e a gente, sim, tem muitas pessoas que são inconsequentes. Mas existe a possibilidade de fazer uma ultra sem dor? Na tua experiência, essa é uma coisa impossível de acontecer. Vai ter que doer. Porque eu acho que não é um bom convite, né, para as pessoas. Vamos fazer uma ultra, vai doer pra caramba. Venha se inscrever. Eu não acho que isso seja muito atrativo, né? Agora, também me contaram que a maratona era uma coisa que doía, era cansativo, apesar de eu ter feito no limite do tempo, não achei tanto. Mas também eu treinei bastante para isso. Então, não é uma propaganda muito boa, mas eu acredito ainda que existe uma ultra sem dor. Ou isso não tá. Eu vou fazer agora uma pergunta ao Washington e vou deixar ele pensando nessa situação. Washington, tu faz uma prova de 5 km na mesma velocidade que tu faz uma prova de 20? Não, o pace de 5 é até mais rápido. Eu me sinto um Bolt da vida. Dadas as devidas proporções. As dores que tu sente numa prova... As dores que tu sente numa prova de 5 km é as mesmas dores que tu sente numa prova de 20? De forma alguma. Então é a mesma coisa mensurar uma prova, uma maratona de uma ultramaratona. Tudo bem que tudo que seja acima dos 42, 195 já é considerado uma maratona. Mas vamos mensurar aí
60 quilômetros, sendo modesto. A gerência vai muito de acordo com cada pessoa. A gente tem que saber, a gente tem que se conhecer. Tu podes ir no teu limite, tu podes ir fazer os 60 km confortável, como tu pode fazer os 60 km com a corda no pescoço. Isso vai da tua escolha. Então dá para fazer sem dor. Dependendo da distância, vamos dizer assim, dependendo da distância e do grau de dificuldade da prova, né? Sim. E não é só isso. A fadiga muscular, ela vai ser recorrente em ambas as provas, claro. Uma vai ser mais desgastante que a outra. Ponto. Né? A gente não pode dizer, mas vais fazer uma outra e não vai sentir dor. Vai, sim, vai sentir. Vai sentir cansado? Vai. Mas é a mesma coisa. Se tu fores fazer uma prova de 10, no teu headline, ou seja, lá no sinalzinho vermelho, tu vai terminar com dores de uma pessoa que acabou de fazer uma maratona num ritmo confortável. É desgastante. É desgastante na mesma. Cada qual que aplique a sua capacidade. E para quem você acha que... Para quem não? Para as pessoas aí que estão sonhando com uma ultramaratona. Qual tipo de ultramaratona você indicaria? Você já fez besteiras, você já fez acertos, mas você, como uma pessoa experiente já em outras maratonas, de 2 dígitos, 3 dígitos, no plano, subindo, nas trilhas, no asfalto, onde o cara deve iniciar para postular aí uma entrada numa ultramaratona? Olha, acredito que um dos primeiros pontos, sim, para quem é iniciante, ou nesse caso, quando eu falo iniciante para outras maratonas, acredito que deva, sim, procurar um profissional. Primeiro ponto. Porque acredito que a gente fica muito naquela ideologia, fulano fez uma prova, então eu sou capaz de fazer. Mas é assim, fulano tem uma estrutura diferente, talvez, da que tu tenha. Então, assim, o profissional é que está apto a te dizer, olha, fulano, é assim, tu estás num X de situação e tu precisa ir para X. Então, assim, primeiro ponto, procurar orientação profissional. Erro meu, eu confesso que eu errei nesse aspecto. Atualmente, sim, estou com um treinador e digo a vocês que foi a melhor coisa que fiz. Fui a essa prova confiante e sabendo daquilo que tinha posto como objetivo. E segundo ponto, se conhecer. Né? Eu acho que a gente tem que subir degrau por degrau e não procurar fazer ali extravagância, porque a gente também pode estar pondo, dependendo do tipo de prova que tu se colocar, a gente pode estar pondo a nossa vida em risco, porque é um tipo de prova que, pelo menos a corrida de montanha, ela também pode causar problemas graves. Já presenciei colegas de terem fraturas exposta, e colegas de baterem com a cabeça porque desmaiou, né? Porque não se conhecia e se colocou aquilo, e no meio do meio do nada se deparou com a situação e não sabia como agir. Então, assim, tentar se conhecer ao máximo, né? Não se colocar em situações que não tenham, ao menos, tentado ou se aproximado, e isso superando pouco a pouco. Eu acho que esse é os 2 pontos chaves para uma ultramaratona. É bronca, meu amigo. E a gente já vai chegando quase ao fim de mais um episódio do Podcast Corrida. E você, Lidiane, você aí tá pensando em ultramaratona nesses próximos dias, nessas próximas semanas, no próximo ano, 2021? Afinal, daqui a poucas semanas já é para o ano. Eu estava até começar a gravar.
Eu tinha essa ideia, assim, na verdade eu acho um dos cenários uma das formas mais bonitas de aproveitar a corrida. Eu adoro a longa distância e quando você vê as fotos de Wesley são lindas dos pontos mais altos. Você só esquece que você tem que subir até eles correndo, mas quando está lá em cima, vale a pena. Os vídeos de Doutor Corrida são maravilhosos. Dá uma vontade. Agora, quando a gente conversa assim, a gente começa a pensar duas vezes, né? Já que não tem ultramaratona sem dor, já que é alto, tem que testar antes. A gente está no planejamento. Não vai ser 2021, 2022. E tu, Washington? 2021 mesmo? 2021, anunciaram isso ao vivo, né, no Resenha de Corrida. Vou dividir o 100 km do frio com o Juju. O cara com uma perna só, aí eu não pude deixar, né? Aí, se o Juju corre com uma perna 50 km, porque eu não vou correr com duas? Aí acabei dividindo aí com ele a missão de fazer o revezamento do 100K do frio. Vai ser legal, velho. Vai ser legal. Vai ser diferente. Promete. De repente, ele gosta. De repente, o Wesley ele se apaixona e agora vamos para Portugal curtir novas ultras. Quem sabe, né? Quem sabe não toca esse coraçãozinho duro, árduo, esse coraçãozinho árduo por medalhas sertanejas. Dá para ir. Eu acho que não, deixa quieto. Ô, Washington, tu vai assim, tu se inscreve na prova e tu vai fazendo. Quando tu chegar no teu limiar, no teu limite, tu vai se perguntar, mas o que é que eu tô fazendo aqui? E vai andando. E vai te perguntando, mas o que é que eu vim fazer aqui? E vai te perguntando. Quanto menos esperar, tu termina a meta. E pronto. E depois tu vai perguntar, poxa, já acabou? É assim que tem que ser. Vou ver se fazer 100 é assim. Vou de 5 em 5. Não, vou chegando, vou andando. 5 horas dá pra fazer tanta coisa na vida. E o cara correndo no meio da BR, indo de Caruaru pra Garanhuns. É um negócio de doido meio, né, velho? Vai fazer o quê, né? Se a gente tá nessa, vamos se lascar. Né, lascadinho? Pois é. Olha, na pandemia eu fiz duas loucuras. Como a gente não podia ter muito contato social, um belo dia eu estava em casa, preso na jaula, e eu pensei, não, eu vou sair e vou treinar. E fiz 10, fiz 20, fiz 30, fiz 40, e aí eu disse, vai ser uma maratona. Só que, olha, por 700 metros eu não consegui terminar. E eu, insatisfeito com aquilo, na semana seguinte saí e disse, vou fazer a maratona. E eu não contente com isso, fiz a maratona, ainda coloquei 900 positivo e ainda de quebra coloquei 5 km, ou seja, fiz 47 km com 900 positivo. Cheguei em casa, parecia um pinto no lixo. Um dia normal na vida de um ultra, né? Foi quase isso. Sensacional, meu velho. É isso aí, Wesley. E aí, tem alguma daí, próximas semanas, próximos meses, onde estará o Lascadinho e como encontrar o Lascadinho? Wesley Gomes, na verdade, mas a gente conhece ele com o Lascadinho também. Como é que a gente faz para encontrar o Lascadinho? E também, quais são os seus objetivos para 2021? Afinal, daqui a 2 semanas, ou uma semana, dependendo de que a gente vai lançar esse episódio do podcast Papo Corrida, já é 2021. Já tem alguma ideia traçada aí, algum planejamento para 2021? Pode ser maratona, 5, 10 quilômetros, ultramaratona, super ultramaratona, o que você quiser aí, meu filho, vai. Bem, eu não estou inscrito em nenhuma prova, mas tenho aqui pelo menos 1 ou 2 já aqui em mente, pelo menos de endurance. Estou com uma ideia, e inclusive já estou com o mapa do percurso feito, falta só fazer a vistoria. Eu estou com o objetivo de dar a volta a todo o município daqui da cidade onde eu moro, e isso vai dar em torno de quase 100 quilômetros. Então a gente ainda está preparando a questão do percurso, vamos fazer vistoria para saber se os locais é permitido o acesso. E recebi agora, há poucos dias, um convite de um amigo meu que ele quer fazer uma maratona antes de acabar o ano, e acabou que fazendo esse convite para mim, então, né?
tão singelo. Tão pequeno, tão simples. E quem sabe o próximo ano, talvez eu não vá partir para as 100 milhas. Eu tô com essa ideia na mente, mas eu acho que o ponto principal agora, eu quero perder peso, mas não estou conseguindo. Eu queria sair da casa dos 92, mas não tá fácil. Eu acho que eu vou entrar nessa tua dieta, Washington. Deixa isso nos bastidores, meu amigo. Fica quieto. E é verdade, eu preciso sim perder peso, não só por uma questão mesmo questão do correr em si, mas sim questão de saúde. E é mais ou menos isso. O mundo. E continuar os treinos longos, que é o que eu gosto. Sair de casa sem destino. Eu costumo, quando eu vou fazer essas distâncias assim, eu costumo sair de casa sem me programar, pelo menos a nível de percurso. Eu vou e eu olho para tal local e disse, não, vai ser por aqui. Então eu vou conhecer esse local. E vai andando e vai fazendo quilômetros. Sensacional, meu. Wesley, a gente agradece demais. A casa está aberta com você sabe, né? A casa está aberta para você não fala comigo no WhatsApp porque não quer. Isso é verdade. Então, a casa está aberta sempre quando você quiser vir aqui ao podcast Papo Corrida e essas coisinhas a mais. E você já sabe, meu velho, estamos aqui disponíveis em todos os aplicativos e agregadores de podcast. Disney, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, se bobear, até na radiola da sua avó, meu velho. É isso mesmo. A gente vai encerrando por aqui mais um episódio do podcast Papo Corrida. Um beijo nosso e até mais. Tchau.